privilégio nós estamos falando de Jesus. Não somos pregadores, mas usamos o nosso fôlego para falar do Senhor Jesus, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso e que Ele está aqui nesta noite para nos abençoar. Amém? Então, meus irmãos, vamos para a palavra. Abrimos nossas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 1. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Louvado seja Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Todos acharam? Vamos ler tudo junto, para que o Senhor, o Espírito Santo já vem nos dando entendimento, quer falar conosco nesta noite. Está aqui escrito o apóstolo Paulo, escrevendo a teu filho Timóteo, dizendo: exortações e conselhos gerais, conclusão. Ele diz no versículo 3: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Diga todos juntos: aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Vamos repetir o 11, todos juntos. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, Senhor, esta é a tua santa palavra, Deus querido. Que não seja eu falando de mim mesmo, mas que o teu Espírito Santo possa abrir na minha boca e falar primeiramente na minha mente, no meu coração, ó Pai. E que a tua palavra venha penetrar em cada coração nesta noite, meu Pai, revelando o profundo e escondido, porque o Senhor conhece aquele que está nas trevas, porque o Senhor mora à luz. A tua palavra é fiel para nos abençoar nesta noite, e eu estou certo, Senhor, que nós todos sairemos daqui cheio, renovado e cheio da virtude do teu Espírito Santo, através da tua palavra. Pode sentar, meus irmãos, todos os vossos lugares, assente, e agora empreste os vossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho orado, examinado a palavra algumas vezes, e ouvido muitas pregações, e eu comecei a orar ao Senhor, não questionando ao Senhor. Confesso que eu comecei a ficar com medo de tantas coisas que eu tenho visto. Mas orando ao Senhor, que eu gosto muito de orar pela madrugada, orando ao Senhor e pedindo ao Senhor, e perguntando ao Senhor por que hoje muitas pessoas têm saído da presença do Senhor. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus que pregavam a palavra, que era um instrumento das mãos de Deus, e hoje está aí escandalizando e blasfemando o nome do Senhor. E o Senhor disse: meu servo, não te preocupe, é lícito que tudo aconteça,
mas persevera onde está, continua zelando pela minha palavra. E por isso eu estou aqui hoje para falar de Jesus. Ele disse: continua, meu servo, não se preocupe com isso, faça a tua parte, porque na minha palavra você foi liberto, eu te transformei, eu te enchi, agora vai e abre a tua boca e segue pela minha doutrina. Muitas coisas estão acontecendo. O apóstolo Paulo está aqui falando. Ele está falando com o teu filho Timóteo. Muitos sabem do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, uma pequena introdução. Sabemos do apóstolo Paulo Hebreus, da família de Benjamim. E o apóstolo Paulo era um teórico muito famoso. Ele estudou as leis nos pés de Gamaliel, que é um dos mestres dos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas Paulo, ele enraizou na fé de uma maneira de defender a lei. E para justificar o que ele tinha aprendido e a fé, ele queria que todos obedecessem o que regia a lei. E começou a perseguir todos aqueles que se diziam cristãos. Paulo, um homem muito violento, um homem muito orgulhoso. Mas um certo tempo, nós podemos ver que Deus não faz acepção de pessoas. Porque um certo tempo, ele teve um encontro particular, quando ele pegou uma carta, com permissão do sacerdote, já ia para outro campo, aonde encontrasse alguém que falasse de Jesus, ele ia arrastar para trazer para ser castigado. Mas no meio do caminho, ele encontrou aquele que é todo poderoso. Ele seguia uma fé, tinha aquela fé, mas a fé era o contrário. Porque a fé que ele exercitava não era a fé que agrada a Deus. Mas Jesus via que podia transformar aquele homem num instrumento precioso. E Jesus foi ao encontro dele. E quando Jesus aparece, aquele clarão, que ele ouve aquela voz, só ele ouviu aquela voz. Viu aquele clarão, só ele ouviu. E ele entendeu que era Jesus falando, que ele disse, Jesus lhe disse: Saulo, Saulo. Ele disse: quem é o Senhor? E Jesus disse: sou eu, porque me persegue. Sou eu e você persegue. Significa que nós, Jesus disse, São João 15,5: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, quer dizer, se nós estivermos em Cristo, nós nos tornamos propriedade dele, ele se torna nosso e nós dele. Porque nós somos a igreja do Senhor. E naquele momento, Paulo, aquela cegueira foi tirada. E Jesus transformou a vida dele num dos maiores evangelistas. Paulo, o maior evangelista na face da terra, só à frente dele Jesus Cristo. Se a igreja quer uma boa doutrina e seguir uma boa doutrina, leia as cartas de Paulo. Leia as cartas de Paulo e você vai ver como você vai essas palavras vão ensinar a gente a andar no meio de tantas coisas que hoje a gente não consegue entender. Você olha para um lado e você não consegue. Antes, muitas vezes, nós passávamos e sabia quem era cristão. Hoje a gente não sabe. Tem nome de crente, se veste como crente, anda como crente, mas é novo devorador. Por que isso? Ele ouviu a verdade, mas a verdade não entrou nele. Porque quando a verdade entra no coração de um homem e de uma mulher, quando se cumpre a palavra que diz São João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, e Jesus confirma na frente: e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando uma mulher começa hoje, está na igreja, amanhã está fora, hoje está louvando a Deus, amanhã está escandalizando, significa que a verdade não entrou nele. Porque se a verdade entrar na vida do homem e mulher e Jesus libertar, vive o que for, mas você permanece onde está junto com o Senhor. Porque a partir do momento que aquele homem foi liberto, Jesus tornou ele um dos maiores evangelistas. E depois disso, o assunto de Paulo passou a ser o quê? Cristo. Paulo não foi chamado por homem. Ele foi chamado por escolhido direto. Os apóstolos andaram com Jesus por muitos tempos. Jesus só chamou Paulo e disse: vai para aquela casa e fica lá. E quando ele chega e fala: Ananias, vai lá naquela rua tal, que existe um homem ali,
Você vai impor as mãos na cabeça dele. E ele se chama Saulo. Existe uma confusão de Saulo e Paulo. Saulo